Graça e paz, irmãos. Mais uma vez aqui, nessa noite fria, né? Tem dia que a gente passou por aqui com muito calor e hoje está frio. Não é assim? Nós estamos aqui na presença do Senhor, na graça do Senhor. Nós vamos agora efetuar uma leitura inicial de um texto conhecidíssimo de vocês, João capítulo 4, verso 23. Apenas esse aqui. João capítulo 4, verso 23, a exemplo do que fizemos semana passada, formato mais objetivo, mais rápido, para que nós possamos estudar com mais afinco a palavra do Senhor. João capítulo 4, verso 23, vocês conhecem bem o texto, né, fala exatamente da verdadeira adoração, e especialmente o ápice desse capítulo aqui, desse perícope, né, da verdadeira adoração, está no verso 23, que é o que nós vamos ler aqui. Diz assim: mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Importa que nós façamos assim, porque Ele é espírito, tá certo? E nós sabemos que todo o nosso ser, com tudo que somos, com tudo que temos, nós devemos glorificar o santo nome de Deus dessa forma, bendizendo e exaltando a Ele, num princípio real de adoração e não protocolar. Um princípio verdadeiro de adoração, de se derramar, nos derramarmos, aliás, né, na presença do Senhor, da forma com que Ele nos instrui na palavra dEle, não é? De fato, quando nós passamos a ler esse capítulo inteiro, nós verificamos que não é apenas um local, não é apenas uma questão, como eu disse aqui, protocolar, não é apenas um ritual, mas sim, de fato, de conhecer o verdadeiro Deus, o nosso Jesus, e o adorá-lo por sabermos quem Ele é. E nós fazemos isso todos os dias das nossas vidas, não somente no culto, mas assim, na nossa caminhada cristã, até o dia do seu alvorecer, até o dia que Ele voltar para nos buscar. E aí tem uma novidade: quando Ele voltar para nos buscar, nós continuaremos adorando, não é? E aí, de eternamente, a gente não vai parar de adorar. Então a gente começa adorando agora, não é? Aqui um ensaio de uma adoração perpétua, e quando nós estivermos na glória com Ele eternamente, para todos sempre, e vai ser alegria para nós. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Fiquemos de pé, vamos orar ao Senhor. Você, por favor, curve a sua cabeça. Eu quero convidar o irmão Edmo para vir aqui fazer esta oração inicial por nós, pedindo a graça de Deus para que direcione o ensinamento, não é? Os louvores que nós estaremos aqui entoando, e de fato que Deus ouça a nossa oração. Vem cá, irmão. Saúde os irmãos na paz do Senhor. Oremos. Pai Celestial, te damos graças, Senhor, pela oportunidade, Senhor, de termos chegado, Senhor, até a tua casa. Pois assim o Senhor nos trouxe até aqui, Senhor. Guiou os nossos passos, Pai. Viemos aqui para te adorar, Senhor. Para te render glória, Senhor. Graças, Senhor, pelo teu nome maravilhoso, Senhor, pela tua santidade, Senhor. Deus amado, ensina, Senhor, os nossos corações, Senhor, a obedecer, Senhor, a tua palavra, Senhor, a andar em retidão, Senhor. Ó Deus, queremos, Senhor, ó Deus, aqui pedir a ti, Senhor. Aqui estão os teus servos, todos nós viemos aqui, Senhor, com o coração, Senhor, desejoso, Senhor, para ouvir o Senhor falar, Senhor. Usa, Senhor, o teu servo que vai ministrar a palavra, Senhor. Abençoa, Senhor, cada um, Senhor, que possamos sair daqui cheios, Senhor, ó Deus, transbordando, Senhor, da tua maravilhosa graça, Senhor. Ó Deus, para que teu nome, Senhor, seja sempre, sempre glorificado, Pai. Em nome do Senhor Jesus te louvamos e agradecemos. Amém. Graças a Deus, os irmãos podem sentar. Salmo 150 diz assim para nós: ó, louvai a Deus no seu santuário, louvai-o no firmamento, obra do seu poder. Louvai-o pelos seus poderosos feitos, louvai-o consoante a sua muita grandeza. Louvai-o ao som de trombeta, louvai-o ao som da harpa, ao saltério. Louvai-o com adufes e danças, louvai-o com instrumentos de corda e flautas. Louvai-o com símbolos sonoros, louvai-o com símbolos retumbantes. E o motivo de tudo do que nós devemos fazer: louvai ao Senhor todo ser que respira. Aleluia. Nós estamos aqui simplesmente porque Ele permite que nós respiremos esse ar. Se Ele não permitir mais, nós não mais vamos respirar. Não depende de nós. E
todo ser que respira deve louvar ao Senhor. Aqui nesse salmo, o salmista elenca algumas formas, não é? É claro que não são as únicas formas de nós louvarmos a Deus. Nós louvamos a Deus com o nosso testemunho de vida, nós louvamos a Deus com as nossas ações, atitudes, com palavras, com louvor dos nossos lábios, de fato, como temos aqui feito, mas em tudo isso nós devemos atender justamente ao mandamento do que é bendizer o santo nome de Deus e glorificá-lo. O fim último do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para todo o sempre. Nós vamos louvar ao Senhor, hino 19 e o hino 68. Um hino justamente exalta, né, a grandeza do nosso bom Deus, e o outro hino fala do porquê nós precisamos do Senhor todos os dias, então, para caminhar nesse caminho, nessa terra e, por fim, na vida eterna. Nós vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor com esses dois hinos. Eu quero convidar, então, o pessoal aqui que nos ajude aqui aos microfones, nos conduzindo a Deus. Hino 19 e o hino 68. São hinos que são simples até de nós cantarmos. Um deles nós já até louvamos aqui. E o outro, naturalmente, as estrofes são muito parecidas, todas quase que iguais em melodia. Nós vamos louvar e engrandecer ao santo nome do nosso Deus ao som aqui do playback. Oh
irmãos podem sentar, por favor. Glória a Deus. Nós necessitamos do Senhor. Sem Ele, nada podemos fazer, realizar, executar. O Senhor está à nossa frente e nós rendemos adoração plena ao nosso bom Deus. Meus irmãos, nós já vamos partir já para a palavra do Senhor, com o exemplo do que fizemos semana passada, não é? Termos um bom aproveitamento nisso, até porque quarta-feira é um dia de ensino, não é? Estamos aqui estipulando a palavra do Senhor ao nosso coração e precisamos mastigá-la adequadamente, né? Para que nós possamos ter uma boa digestão. Mas eu queria pedir apoio aos irmãos nesta oração próxima agora que nós faremos, justamente para que Deus abra as portas do Evangelho e abra o coração das pessoas. Meus irmãos, eu tenho estado em alguns lugares que, de fato, a gente nem imaginava, né, que pudéssemos estar. E quando eu digo lugares, exatamente junto com algumas pessoas. Algumas delas nós temos conhecido há pouco tempo, outras já mais um longo tempo, um pouco mais de tempo. Mas o fato é que o Senhor tem aberto as portas de uma forma que a gente nem imagina. A gente procura estabelecer algum planejamento, algum outro método, alguma outra forma, claro, bíblica, à luz das Escrituras Sagradas, e o Senhor ele vem de uma outra forma e fala, vai por aqui, não é? E nós temos caminhado deste jeito, desta forma. Então, orem ao Senhor, no dia 17 de junho, será a minha segunda estadia, vamos colocar assim, junto a um grupo de estudos, alguns deles não crentes, outros que estão sem igreja, sem denominação, sem congregar, e que estão muito voltados e sedentos ao Evangelho. Eles querem ouvir a palavra do Senhor, eles querem aprender a palavra do Senhor, e na última vez que nós estávamos lá, tinha um grupo de cerca de 30 pessoas. 30 pessoas sedentas pela exposição da palavra do Senhor, querendo ouvir o Evangelho genuíno. Então, orem ao Senhor, a igreja aqui comigo, né, nessa próxima oração, orem ao Senhor para que Deus abra, de fato, o coração desse povo, e quem sabe, eles não estão aqui conosco. Tem chegado alguns por aí, não faz parte desse grupo, antes que você me pergunte, já é outro grupo. Tá certo? Então Deus tem condicionado algumas pessoas para mais perto, né? Nós temos falado da palavra de Deus, do amor de Deus, da justiça divina e tem causado interesse aos corações. Então vamos orar ao Senhor para que, se for esta a vontade dele, evidentemente, ele possa abrir cada vez mais esses corações, possa haver transformação e que o Evangelho seja pregado para a salvação daqueles que nele creem. E meus irmãos, na quinta-feira nós temos a inauguração do pequeno grupo lá na casa do irmão Jefferson. Ele está enrolado hoje, eu não sei se ele vai chegar a tempo aqui. Ele ia sair mais tarde do trabalho. E nós estaremos lá na casa dele próxima quinta amanhã. Tá certo? Então, é um grupo, pequeno grupo, PG, aqui da nossa igreja, aqui da Moeb, tá certo? E nós vamos lá explanar a palavra do Senhor, louvar a Deus com o hino, como se fosse um culto no lar. É a mesma coisa que um culto no lar, tá certo? E o Jefferson já convidou uma turma não crente. Tem uma turma que confirmou lá. Tem gente que vai vir do Jaçanã, né? Gente lá, vizinho dele, parece que vai estar lá na casa dele, lá para ouvir a palavra do Senhor. Então é importante que a igreja, nós, evidentemente, é um trabalho da igreja, nós estejamos lá também. Vai acontecer das 8 até umas 9, 10, 9, 15 no máximo, e depois nós estaremos ali comendo um bolinho, não é? Partilhando ali um suco, alguma coisa nesse sentido. Cada um dos irmãos, se puderem levar alguma coisa, é sempre bênção. Os PGs, eles funcionam assim. Quebra esse sentido simplesmente nós chegarmos e falamos, vamos lá na igreja. A gente convida, as pessoas até vêm, não todas. Mas o ambiente do lar também é um método e uma frente de evangelização para nós termos uma questão mais relacional. Você consegue conhecer melhor a pessoa, conversar melhor com a pessoa e, além disso, falar do amor de Cristo. E, claro, esse trabalho todo desaguar aqui no domingo, nos próximos domingos, se assim Deus permitir. Então, ore por essas frentes de evangelização, essas fomentações que estão sendo realizadas. Quinta-feira agora na casa do irmão Jefferson amanhã, e lá no dia 17, lá no Jardim Danfer, vai ser esta reunião, agora reunindo algumas pessoas, cerca de 15, 20 pessoas que estarão lá ouvindo a palavra do Senhor. Tá bem? Orem ao Senhor, não de forma protocolar, orem ao Senhor para que verdadeiramente eles possam cravar a palavra do Senhor no coração, não é? E quem sabe estar aqui conosco em mais umas ocasiões, né? Nos cultos de domingo tem ficado tão gostoso nós estarmos juntos aqui com os irmãos, ouvindo a palavra, louvando ao Senhor. Tem vindo gente para cá e nós só podemos glorificar ao Senhor por isso, porque não somos nós que fazemos, é o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Amém ou não, meus irmãos? Vamos orar então, não precisa ficar em pé, você curve a sua cabeça. Eu vou pedir que o Joel, por favor, execute essa oração, Joel, por favor, em favor disso, e agora pela exposição da palavra de Deus, por favor.
Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, Efésios, vamos lá? Efésios capítulo 6. Nós vamos falar de um texto também conhecido hoje. Efésios capítulo 6, verso 10 a 20. Vamos tratar esse texto, de estudarmos, né? Aplicarmos a palavra do Senhor e que ela, de fato, tenha efeito sobre o nosso coração, como tem tido, porque a palavra é dele e não nossa, não é? Efésios capítulo 6, verso 10 em diante. Nós vamos ler do 10 ao 20. E vamos tratar isso hoje, nessa noite. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sedes fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Efésios 6, 10 em diante. Revestivos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a vossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Também tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho. E o último verso: pela qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Já ouvimos falar da armadura de Deus, ou não? Já ouvimos, né? Por algumas vezes, acredito, não uma vez só. Mas, meus irmãos, esse texto é tão precioso aos nossos corações, que nos faz relembrar, né? Nos alerta, inclusive, de que nós devemos, de fato, estar condicionados a isso que temos lido aqui agora, nesse presente momento. E nós vamos aplicar isso, não é, aos nossos corações, não só para relembrar, mas para reafirmar algumas questões que o Senhor tem destinado e contemplado a cada um de nós como filhos seus e servos seus. Veja, o contexto histórico aqui desse texto que nós estamos lendo, a cidade de Éfeso, né? E aí nós vamos ver a cidade de Éfeso não só nesse texto, e não só nessa epístola aos Efésios. Por exemplo, você vai ver uma carta enviada, além desta, a Éfeso. Vocês lembram? Estão lembrados no Apocalipse? Sim ou não? Lembram ou não lembram? Além dessa carta aqui, é enviada uma outra carta às 7 igrejas da Ásia Menor, dentre as quais a igreja de Éfeso está lá também. Tá certo? E outros tantos cenários que Éfeso é descrito. Então, o contexto histórico aqui é que Éfeso ele era uma província, né, da cidade, província ali do que hoje é a Turquia, na Ásia Menor, justamente no período do Novo Testamento. A gente vê isso no Novo Testamento. E mesmo com a concorrência de outros grandes centros, você vai ver Corinto como grande centro, né, financeiro, é um grande centro econômico, você vai ver a própria Laodiceia, não é? Um outro grande centro financeiro, centro médico, e mesmo concorrendo com outros grandes centros, não teve dificuldades, Éfeso aqui, em manter a sua supremacia econômica e social. A gente vê isso, quando vai localizar o conceito histórico do que era Éfeso. Mais tarde, e aí não tem uma precisão específica de data, mas um pouco mais tarde do que foi descrito aqui, como centro econômico e financeiro também grande, foi descrito aqui como um centro administrativo da Ásia Menor. Então você imagina toda a Turquia hoje, que estava concentrada num centro de administrativo, governamental até, em Éfeso. Era Éfeso que tinha esse comando sobre a Ásia Menor aqui. E ela também, essa cidade, né, província-cidade, hoje depois cidade-estado, também era muito suprida por estradas. Tinha estradas muito boas para a época, né? Estamos comparando, claro, a uma época diferente de hoje. Não era uma estrada comparada que nós temos hoje aqui, não é? Hoje a gente tem uma estrada muito boa, não é assim? São Paulo, maravilha de estrada. É desse jeito? Daqui ali no Farol é coisa boa, sim ou não?
Eu acho que eu caí nos 5 buracos daqui ali no farol. Tá? Mas, claro, fazendo um comparativo aqui, não é? Éfeso, para a época, tinha estradas muito boas, que serviam estrategicamente para a localização, para a ida e vinda nos comércios. Né? Então era muito bom isso. Éfeso aqui era uma grande cidade, onde os mercadores, né, tanto os nativos como os estrangeiros, eles conviviam cotidianamente, todos os dias. Né? Era um centro aqui, até a gente podia colocar assim, uma Babel linguística, não é? Várias pessoas de várias nacionalidades passavam em Éfeso, tá certo? Para fazer os seus comércios. E aí, veja, era também uma cidade portuária, e toda cidade portuária, é claro, além do comércio terrestre ali, recebe muito mais coisas do que se deve em outras cidades que não são portuárias. Né? A gente tem o nosso porto aqui em São Paulo, o Porto de Santos, a gente sabe que muitas coisas chegam por lá e chegam até nós aqui. Cidade de Éfeso era a mesma coisa, tá? Uma cidade portuária, cortada aqui por uma enorme avenida. Era uma avenidona assim, ó, cortava quase ela inteira. Assim como o Rio Jordão quase corta Israel inteiro, tinha uma estrada que quase cortava Éfeso inteiro. Do começo ao fim de Éfeso, assim, uma grande estrada. Era bem servida aqui, uma avenida bem grande. E aí, ela era ladeada com algumas colunas greco-romanas, claro. Estava sobre o jugo romano, não é verdade? Evidentemente que existia ali aquela pincelada dos romanos lá. Tá bom? Então, dava para ter ideia, ou dá para ter ideia nessa questão contextual que eu estou falando, histórica, do que era Éfeso. Éfeso era uma cidade muito forte, muito grande, muito poderosa, vamos dizer assim. Agora, quando a gente verifica a vida religiosa de Éfeso, partindo para o outro lado, a vida religiosa ela era muito intensa. A cidade aqui, ela abrigava um templo de uma deusa chamada Artemis, não sei se vocês já ouviram falar, ou Diana, é a mesma deusa. Né? Eles falam Diana de Éfeso, uma era a fala grega e a outra fala romana, né? É a mesma deusa, falsa deusa, vamos colocar assim, Artemis ou Diana. E ela era conhecida como uma deusa da fertilidade. Então, além de inúmeros templos, mas muito mesmo, muitos templos que existiam lá, né, para adoração à deusa Diana, tinha também outros tantos templos, de igual modo, agora templos romanos para adoração a um imperador. Nessa época, o imperador já se julgava a última bolacha do pacote. Ele já se julgava ser um ser superior. Então, além desses deuses falsos, ainda tinha adoração a um humano, ao imperador. Percebe? Além de ter uma adoração a hostes malignas, ainda tinha adoração a um ser falível como um ser humano, aqui no caso o imperador. Então ali vivia uma numerosa comunidade judaica. Tinha judeu demais em Éfeso. Vocês não têm ideia. Tinha muito judeu lá em Éfeso. E eles estavam ali muito felizes, porque eles gozavam de prestígio, não tinha um conflito, os romanos não perseguiam eles não brigavam, não tinha muito zelote lá, revolucionário para ir contra Roma, não tinha, eles estavam ali tranquilos. E aí o cristianismo ele foi introduzido em Éfeso por um camarada chamado Paulo. Conhecem esse? Sim ou não? Estava tudo tranquilo lá. Aí chegou o baderneiro. Não é assim? Estava tudo ok. Aí chega o Paulo lá, claro que eu estou brincando, mas chega o Paulo lá e introduz o cristianismo em Éfeso, tá certo? E aí em seguida a gente vê, né, isso se dá na segunda viagem missionária, 52 depois de Cristo. Depois ele deixa lá 2 outras pessoas que talvez vocês conheçam. Áquila e Priscila. Olha, uma pessoa salvou aí, hein? Áquila e Priscila. Ele deixa lá, tá bom? Em sua terceira viagem missionária, aí Éfeso é um dos alvos. E aí Paulo volta lá e vive ali por cerca de 3 anos. Ele fica lá. Paulo era um plantador de igreja. Vocês sabem disso, né? Ele ia lá, plantava, missionário, plantava igreja, revitalizava algumas, é claro, por intermédio de cartas, não é? E aí ele sempre deixava alguém lá. Uma ele deixa o Timóteo, a outra ele deixa o Tito e vai dando instruções. Paulo fazia isso. E aí tem igreja que Paulo ele plantou em 3 semanas. Coisa absurda, né? Você já pensou? Plantar uma igreja em 3 semanas? Paulo fez isso. Tá certo? Claro que pela ação do Espírito Santo de Deus. Isso ele fez lá em Colossenses, na cidade de Colossos. Tá? Mas aqui, em Éfeso, ele ficou 3 anos, não foram 3 semanas. 3 anos também já é uma coisa absurda para nós pensarmos. Não é? É muito rápido plantar em 3 anos. Percebe? Mas Paulo, com a ação do Espírito Santo, fez isso daqui. E foi nesse tempo que ele estabeleceu por lá alguns episódios aqui de confronto com os cultos mágicos que tinha lá. Éfeso era uma cidade que caminhava por isso, na idolatria e também as feitiçarias que tinha lá uma adoração a Baco, né?
que era deus da Bacanal, daí que vem esse negócio, além da Artemis, além da Diana, e tinha todo um sintonismo lá, justamente místico, que não era divino, não era do Deus que nós servimos. Então Paulo tem um embate com essas pessoas. Isso aí está relatado em Atos capítulo 19, verso 13, né? Você vai ver isso daí lá. E também ele contou com a hostilidade, né? Justamente porque algumas pessoas que serviam a Diana, e muitas delas eram prostitutas, porque Diana ou Artemis era deusa da fertilidade, tá certo? Então nos templos de Diana ou de Artemis, ela diziam, né? Ela é um demônio, evidentemente falando, diziam que deveriam se prostituir dentro do templo. Então, muitas prostitutas, com o evangelho pregado, elas começam a se converter, né? Homens também, né? Prostitutos, né? Também começavam a se converter. E aí Paulo, além de ter um embate com essas questões dos cultos mágicos, dos misticismos, das feitiçarias, agora o Paulo aqui também tem um problema muito grande com os negócios que giravam em torno da Diana, porque também era uma forma de negócio, tá certo? Não era a toalhinha da bênção, como tem hoje, não era o martelinho da bênção, não é? Mas era algo muito parecido, tá certo? Em torno de Diana. Então vendiam muitas coisas, né? Por Diana. Então quando Paulo começa a pregar, aí ó, aquele PIB local que estava crescendo, irmão Edmo, olha o que ele faz, ó, começa a cair, não é? Claro, porque a feitiçaria começa a cair, a idolatria começa a cair, onde o evangelho entra é isso. A prostituição, evangelho genuíno, né? A prostituição começa a cair, percebe? E Paulo se depara com essas questões. Então Paulo aqui ele teve inúmeras dificuldades e correu o risco, inclusive, de morte. Tem gente que fala, Paulo correu o risco de vida. Mas então se ele correu o risco de vida, estava muito bom, não é? A gente tem risco de vida é ótimo. É risco de morte, tá? Ele correu o risco de morrer, tá certo? Em Éfeso lá. E aí o pessoal até tira ele monta uma escola, né? Escola de tirana, e fica ensinando a partir de uma escola que ele alugou um espaço durante 3 anos e pregando a palavra e muita gente se convertendo. Tá certo? Então é provável que ao escrever esse capítulo 6, onde nós estamos lendo aqui, Paulo estivesse preso. E claro, ele estava avistando a figura de um soldado romano, de onde ele teria inclusive tirado essa ideia da analogia, né? Claro, pela inspiração do Espírito Santo de Deus, essa analogia da armadura de Deus. Então essa passagem é uma das mais conhecidas e mais gratificantes do Novo Testamento, como eu disse no começo. Vocês já ouviram falar dela, tá certo? O que está por trás disso tem muita coisa, evidentemente falando. Mas certamente vocês já ouviram falar. Paulo provavelmente aqui teve muito tempo, não é? Para observar aqui partes, vamos dizer assim, da armadura de um soldado, né? E aí, claro, soldado de Roma. Afinal, aqui, por um longo período, Paulo esteve preso, mas essa prisão aqui não foi como aquela prisão que é relatada em 2 Timóteo. Aquela prisão que é relatada em 2 Timóteo, quando Paulo morre, decapitado depois, não é? Por um decreto de Nero, aquela prisão era horrível, horrível. Saía de lá, nem saía, né? As pessoas com lepra, com tudo. Esta prisão era uma espécie de prisão domiciliar. Não estou dizendo aqui que era uma coisa boa ficar preso, mas em comparação uma com a outra, claro, a outra era muito pior, a de 2 Timóteo. Esta era uma prisão domiciliar. E Paulo teve tempo, então, para olhar a indumentária de um soldado romano, daí então a inspiração divina para escrever acerca da armadura de Deus e instruir os crentes, não é? Revitalizar, por que não dizer, a igreja de Éfeso, vamos colocar assim, com a palavra do Senhor. Então Paulo aqui, finalizando a epístola aos Efésios, apresenta uma série de conselhos. Paulo faz isso. Mas além disso aqui, ele alerta os cristãos para algo de maior importância, que tem sido deturpado hoje nos dias atuais. 2 palavrinhas, 3 aliás, né? Uma frase inteira. A batalha espiritual. Já ouviram falar? Tem uma turma aí que fala assim de batalha espiritual, não quer nem ver por perto. Existe a batalha espiritual. Não como ensinado por aí afora, né? Maldição hereditária, essas bobagens todas aí, não é? Demônio territorialista, essas besteiras todas aí, demônio dentro da garrafa, parece até o Aladim, né? A unção do Aladim, deve ser isso. Tem umas coisas grotescas aí que a gente vê. Isso não é batalha espiritual, tá certo? Não é, mas de forma nenhuma. A verdadeira batalha espiritual é o que Paulo descreve, é o que a Bíblia descreve, não essas coisas que nós vemos por aí, tá certo? Que são ensinadas erroneamente, sem parâmetro nenhum, na palavra do Senhor. Então Paulo alerta os cristãos para algo de muita importância. A batalha espiritual, para que armadura se não for para a batalha? Só que essa batalha é espiritual. Percebe isso? Nesse sentido? Então ele salienta que a nossa luta não é contra as pessoas. Tá certo? Não é contra as pessoas. Embora a gente tenha visto tanta coisa por aí, né? Umas coisas aí que não dá para entender, né? Mas é claro que a luta não são contra as pessoas.
A luta aqui, ele fala, são contra as hostes malignas, né? Principados e potestades. Ele é claro em dizer isso. Claro que as pessoas, inclusive, são usadas e influenciadas por hostes malignas, tá certo? Mas a luta não é contra carne e sangue. Não são contra as pessoas. São contra as hostes malignas, tá? Então, essa batalha espiritual aqui, Paulo fala que nós devemos nos revestir de toda a armadura de Deus, a fim de ficarmos firmes e não cairmos nas ciladas arquitetadas pelo maligno. E aí nós vamos dividir isso de uma forma de ensino mais prática. O que é essa armadura de Deus? O que é isso que Paulo fala? Tudo bem, está escrito aqui, está escrito tudo bonitinho, mas por que ele fala isso? O que é a armadura de Deus? Tem uma expressão, né, dessa aqui citada, armadura de Deus, que no grego, como foi escrito no Novo Testamento, se traduz plenamente por um equipamento completo de um soldado. Só que é um soldado de infantaria, o que vai na frente de batalha mesmo, o que vai na trincheira mesmo. É um soldado de infantaria. Veja, a palavra para armadura no texto aqui, no grego, né, é panoplia, que vem de dois significados aí, né? Pan, que significa toda, e aqui opia, que significa armas. Então, toda armadura, armas. É isso que Paulo está se referindo. Existem outras colocações, outros significados em outros contextos. Nesse contexto, é por isso que eu estou dizendo isso, nesse contexto Paulo está falando exatamente da indumentária que nós devemos ter como soldados de Cristo, mas não um soldado raso que fica lá só ali no radinho, não, é um soldado de infantaria. Ele vai para a briga mesmo. É isso que Paulo está falando aqui. Tá certo? Não é um soldado que fica acuado, fica longe, aquele descascador de batatas lá para a cozinha, não que esse não tenha importância, mas aqui é o sentido do soldado que vai para a batalha, que vai para a linha de frente. É o que Paulo está descrevendo. Tá bom? Então essa armadura espiritual é formada por diferentes elementos, mas é também perfeita em unidade em si mesma. Então isso significa, no ensino bíblico, e faz sentido aqui, não faz sentido, aliás, usar apenas alguma parte da armadura. Eu já vi gente pregando isso. Lendo esse texto. Falando, não, mas nós temos que ter pelo menos isso. Não, nós temos que ter tudo isso. Não é pelo menos uma coisa ou outra. Se nós tivermos pelo menos uma coisa ou outra, nós estaremos desguarnecidos. Porque cada uma delas tem um significado muito grande. Um significado espiritual muito grande para a nossa vida e para a nossa caminhada cristã, né? Contra os ataques do maligno. Segundo, por que nós devemos, então, vestir a armadura de Deus? Por quê? Irmãos, Paulo aqui ele já havia falado de algumas questões fundamentais que nos ajudam a entender por que é necessário que o crente esteja vestido de toda a armadura de Deus. É aquilo que eu brinco aqui com vocês às vezes, é chover no molhado. Mas por que realmente? Por que isso? Por quê? Em Efésios é interessante, irmãos, como o sentido da epístola, ele vem ganhando aqui uma progressão harmônica. Fica a lição de casa para você ler Efésios, tá? É curta a epístola. Você vai notar essa progressão, vai crescendo harmonicamente. Não é? Você vê lá, primeiro ele falou sobre a beleza do plano eterno e soberano de Deus para a salvação. Já começa assim no capítulo 1. Sim ou não? Ele começa a falar do plano eterno e soberano de Deus, predestinação e tal, e tal, e tal. Ele fala no capítulo 1. Ele começa a falar isso. O plano eterno, soberano de Deus para a salvação. Aí ele vai crescendo, harmonicamente. Aí ele vai falando depois sobre a posição da igreja em Cristo. Onde é a posição? Nos lugares celestiais. Tal. Ele vai comentando. Depois Paulo ele vai destacando as bênçãos e privilégios desfrutados pelos salvos, por quem já é salvo. Ele vai crescendo. Ele vai falando aqui na progressão dessa epístola. E também ele fala dos deveres da caminhada na fé em direção à santidade, ao aspecto de santidade em todas as esferas da vida através da capacitação do Espírito Santo. Mas, meus irmãos, Paulo também explica que embora os fiéis tivessem tudo isso, por isso que é uma progressão, embora eles tivessem tudo isso por intermédio de Cristo, isso não seria sem oposição alguma. Eu tenho tudo isso, agora está tudo certo. Não seria sem oposição. Teria oposição. Por isso, inclusive, que ele vem no capítulo 6 e dá essa chancelada aqui da armadura de Deus, porque é uma batalha espiritual. Tá certo? Embora seja uma batalha, e não digo só batalha, mas uma guerra já vencida, já vencemos, por intermédio de Cristo. Nós sabemos e lemos no Apocalipse, não é? Já está vencida essa guerra, mas não quer dizer que isso não tenha oposição. Tudo bem? Não quer dizer que a gente deva ficar parado, fazendo nada. Veja só, os crentes, eles seriam desafiados aqui e teriam que provar, e aí o provar não é no sentido de,
eu tenho que mostrar alguma coisa, não é nesse sentido. Provação mesmo, não é? Dia após dia, que são realmente chamados por Deus. Por isso que Paulo orienta a partir do capítulo 6, inclusive nesse texto que nós estamos lendo. Então a vida cristã não se resume apenas nas bênçãos da salvação. Não somente isso, mas também inclui a nossa posição contra os desejos pecaminosos da carne e as forças espirituais das trevas. É isso que Paulo está dizendo. Tá certo? Então veja, Satanás e o seu exército demoníaco, as hostes, as potestades, do jeito que vocês quiserem chamar aí, né, se dedicam completamente a fazer oposição a Cristo e ao seu povo. Sim ou não? Se dedicam a fazer isso. Eles fazem isso. As forças do mal aqui querem destruir a obra de Deus, embora seja impossível destruir a obra de Deus, mas na cabeça deles eles querem destruir a obra de Deus. Percebe isso? Não quer dizer porque nós estamos salvos, não quer dizer porque nós temos as bênçãos celestiais, não quer dizer porque nós estamos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, que nós não sofreremos oposição, inclusive desse exército demoníaco. A realidade dessa guerra aqui, ela não pode ser subestimada. Não se trata aqui de uma simples luta contra meros seres humanos, como eu disse no começo aqui. É por isso que Paulo diz lá no verso 12, porque a nossa luta não é contra a carne, sangue e carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Né? Isso explica então perfeitamente o porquê nós devemos estar com a armadura de Deus. Perfeitamente. Agora nós entendemos por que nós devemos nos vestir da armadura de Deus. Sem essa armadura aqui, providenciada pelo próprio Senhor e a providência dele, nós não temos qualquer chance nessa guerra. Nós não temos qualquer chance. Se Deus não criasse essa armadura, né, nesse sentido, esses conceitos, para que nós pudéssemos nos revestir, nos vestir dela, nós não teríamos chance alguma nessa batalha. Percebe? Por nós mesmos, é isso que eu estou querendo dizer. O texto bíblico explica a importância fundamental dessa armadura para a vida cristã, tanto é que Paulo, você pode pensar que ele está redundante. Não, Paulo estava caduco já, talvez. Não, ele fala 2 vezes, enfaticamente isso. Olha só, no verso 11 e no verso 13, vocês podem acompanhar aí, verso 11 e 13. Olha no verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra a cilada do diabo. Verso 11. Aí passa o 12, aí vem o 13. Tá certo? Vem o 12, aí vem o 13, aí ele reforça de novo. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. Ou seja, ele faz 2 colocações enfáticas a respeito de nós termos a armadura de Deus em nós. Perfeito? E aí o interessante é que ele fala toda a armadura. Vocês notaram isso? Sim ou não? Ele não fala só, pega aí uma parte aí que você quiser aí, vê o que dá aí. Toda a armadura. Tá? Terceiro ponto aqui do nosso ensino de hoje. O que significa, então, vestir a armadura de Deus? Qual a importância disso? Nós sabemos que devemos vestir. Mas o que significa de importância para nós isso? Pois bem, a Bíblia diz aqui para nós, meus irmãos, que de estar vestido de toda a armadura de Deus aqui significa estar fortalecido no Senhor e na força do seu poder. No Efésios 6 e 10, está escrito isso? Aí. Revestir-se da armadura de Deus implica, irmãos, para nós em viver uma vida cristã de forma correta e plena. Significa estar de pé, né? Não pelo nosso poder, mas pelo poder do sustentador de todas as coisas, ou seja, Deus, não é? Sem Cristo, o cristão nada pode fazer. Eu abri o culto falando isso aqui, não é? Antes da palavra, falei isso. Não pode executar, você não pode fazer nada sem Cristo. Ele mesmo disse: sem mim nada podeis fazer. A fonte de todo o poder do cristão não é do cristão, é do poder de Deus. Esta é a fonte do poder do cristão, se assim nós podemos chamar. Então, ainda aqui nesse terceiro ponto, a gente pode elencar como primeiro lugar do terceiro ponto, foi Cristo, na verdade, quem derrotou definitivamente Satanás e venceu-o na cruz pelo poder que há no sangue dele. Foi Cristo que fez isso. Ele venceu a morte, ele venceu o inferno. Não foi assim? Ou seja, portanto, nós lutamos uma guerra que a vitória já está conquistada. Você não precisa se preocupar quanto à vitória. A vitória já está decretada e conquistada. Amém? Em segundo lugar desse terceiro ponto aqui, apesar de um exército já ser derrotado, como é o caso do exército de Satanás, tá certo? Apesar de já serem derrotados, as forças das trevas aqui se empenham em causar o máximo de dano, o máximo de estrago possível
porque eles sabem que está se aproximando o dia da ruína final deles e o dia glorioso da volta de Cristo. Eles não vão ficar parados, eles vão tentar causar o máximo de dano possível. Terceiro ponto aqui ainda, que nós poderíamos falar aqui, ainda fazendo uma ponte entre o 2 e o 3, Satanás aqui, os demônios, eles não podem escapar do destino final, isso é um fato. Eles não vão escapar do destino final. Foi decretado por Deus isso, tá certo? Por onde quer que eles vão, o juízo estará sobre eles, não é? E até aguardar o dia do grande trono branco, onde serão lançados no lago de fogo. Porém, enquanto eles caminham para este local, a sua condenação eterna, não é? Eles atacam os soldados do reino de Deus. Eles não estão brincando, não. Às vezes quem brincam são os soldados do reino de Deus, infelizmente. Mas o exército maligno não está brincando. Portanto, aqui a importância que, irmãos, de nós estarmos trajados, vamos colocar assim, com a indumentária de Deus, a armadura de Deus aqui, é a mesma de um soldado que monta guarda num território já conquistado. Ora, se a vitória já foi conquistada, ele está montando guarda ali, para que o outro exército não venha e retome. Ele está montando guarda porque já foi conquistado pelo nosso general, percebe? Então o soldado faz isso aqui. Por isso é que Paulo é enfático, fala, ó, estáis firmes, que é descrito no verso 11, no verso 14 do texto principal que lemos aqui. E também ele fala, resistam. Não fica que nem uma gelatina, não. Resistam. Está aí no verso 13. Paulo ainda fala assim, ó, além de vocês estáis firmes, né, e resistirem, vocês também devem vigiar e perseverar. Está no verso 18. Vigia. Fica dormindo, não. Vigia. Cristo conquistou? Conquistou, amém, bênção, decretado, a vitória é nossa. Mas você está lá como um soldado montando guarda. Atento. Tá bem? A batalha está acontecendo. Amém ou não? A batalha está acontecendo. Tá certo? Além disso, vestir-se aqui da armadura de Deus também é algo que inclui, irmãos, tanto a soberana vontade de Deus, como a responsabilidade humana. Não joga tudo para Deus, não, tá? Inclui tanto a soberania divina, como responsabilidade humana. Nesse aspecto, nesse ponto. Explico. É o crente quem deve se vestir da armadura de Deus, sim ou não? É para nós ou para Deus? É Deus que tem que se vestir ou é a gente? Somos nós. Responsabilidade de quem? Nossa, responsabilidade humana. Amém? Mas olha só, nós devemos usar completamente essa armadura na vida diária, todos os dias. Não dá para tirar, não. Eu vou tirar, eu vou ficar paisando aí. Fica assim para você ver o que acontece. Você tem que todo dia vestir a armadura de Deus, estar com a armadura de Deus. Contudo, agora vem a soberania de Deus. Tá? Quem foi que providenciou essa armadura para nós? Quem foi? Não foi Deus? Cristo? Deus? Não foi Ele? Pois bem, Ele foi quem forjou essas armas e como uma dádiva, como um presente, Ele nos deu esse ferramentário. Então é Ele que faz em sua soberania e nós devemos vestir como responsabilidade, inclusive moral. Tudo bem? Então veja, por isso que sem o poder divino, ninguém é capaz de vestir a armadura de Deus, absolutamente. Ninguém. Sem o poder divino, ninguém é capaz de vestir a armadura de Deus. Amém? Quarto, quais são as partes, as peças, os componentes dessa armadura e o que significa cada uma delas? Pois bem, o apóstolo Paulo aqui, ele usou certas armas que justamente equiparavam um soldado de infantaria, como eu disse no contexto histórico, da prisão de Paulo, ele observando, relata isso, claro, pela inspiração do próprio Deus, em tempos antigos aqui, usando a figura das armas espirituais, que equipariam os crentes até os nossos tempos modernos, tá certo? Então é possível aqui, como já foi dito, que Paulo estivesse em mente, olhando o soldado romano naquela prisão domiciliar, aquela coisa toda, ele foi vendo as partes, né, da indumentária do soldado romano. E claro, um soldado que monta a guarda numa prisão não é qualquer soldado, é um soldado pretoriano. Tá bem? É um soldado pesado. O negócio ali é missão dada, missão cumprida. Era esse que Paulo estava observando. Tá certo? A exemplo daquele que ia se matar, vocês lembram? No cárcere, Paulo e Silas era um guarda pretoriano. Eles juravam com a própria vida. Não era brincadeira, não. Por isso que ele ia se matar naquele cenário. Ele achou que os presos escapariam. E aí ele já foi com a espada e Paulo gritou lá, não faça isso, está todo mundo aqui. Estão lembrados do cenário ou não? Lembra? É isso aqui que Paulo estava visualizando, tá? Nesse sentido aqui. Até porque o guarda pretoriano, né? Ele, quando guardava a prisão, ele jurando com a própria vida,
Se ele deixasse um preso escapar, ele pagaria não só com a própria vida, em alguns casos a família dele inteira seria morta. Percebe? Por tabela. Então, veja o que Paulo está falando. Ele está olhando uma indumentária de um soldado como este. Percebe? Então, outra coisa a respeito dessa armadura de Deus aqui, é que ela simboliza também, né, quando a gente vai estudar no sentido mais espiritual, nesse sentido, claro, trazendo as questões do texto, ela também simboliza o próprio Cristo. Também simboliza o próprio Cristo. E tudo aquilo que ele conquistou na cruz em nosso favor. Então, essa armadura de Deus aqui, também pode-se dizer que são os méritos de Cristo imputados em nós. Você quer ver só? Nesse aspecto aqui, vestir a armadura de Deus é se vestir do próprio Cristo. Tá certo? Nesse sentido, entenda. Vestir a couraça da justiça aqui é se vestir da justiça de Cristo. E assim vai. Tá certo? E assim vai. Em todos os elementos que são aqui citados. É também uma explanação, uma explicação aos nossos corações. Naturalmente, então, quem está vestido da justiça de Cristo, por exemplo, necessariamente procura ter uma vida caracterizada de retidão. Não pode ser desassociado. Amém? Mas quando Paulo traz para os aspectos mais, assim, visionais, que ele está olhando ali, está verificando e descrevendo, nós entendemos com mais um pouco de categoria a respeito disso que ele está falando. Quais são essas peças? Quais são os componentes? O que significa para nós, numa infantaria aqui, como soldado do exército de Cristo? Vamos colocar assim. Pois bem, ele fala do cinturão da verdade. Está descrito aí em Efésios, né? Capítulo 6, no verso 14, na parte A, na parte inicial, está escrito assim: estáis, pois, firmes, cingidos com a verdade. Essa na revista atualizada. Na Almeida Corrigida Fiel, diz assim: estáis, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Já dá uma funilada a mais, né? O que é lombo? Qual é a região lombar? Lombar. Hã? Aqui, né? Principalmente na parte mais baixa. Tá certo? Quando a gente lê aqui, por exemplo, na NVI, Nova Versão Internacional, está escrito assim: assim, mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade. Aí já dá para ter uma conotação mais. Ele está olhando para um soldado, perceba isso. Aqui o apóstolo Paulo ele tinha em mente o cinturão desses soldados, né? Ou desse soldado que ele estava observando, que ele estava usando. Esse cinturão protegia a região por baixo do abdômen, região lombar aqui. Tá certo? O lombo aqui. Era um cinturão bem grosso. Não era esse cintinho fino que a gente usa aqui, não. Um cinturão grosso. E tinha um propósito. Por que usar o cinturão grosso? Tá certo? Principalmente para aquele aspecto do soldado romano. Esse cinturão por parte de baixo do abdômen tinha um papel fundamental para todo o restante da armadura. Todo o restante da armadura. Por exemplo, ele prendia a túnica do soldado. Por exemplo, ele sustentava a couraça do soldado. Esse cinturãozão grande. Sustentava isso. E servia de suporte para o quê? O que era que ficava lá na bainha? Espada. Tá certo? Se fosse hoje, a turma ia chamar de cinto tático. Não é assim? Cinto tático. Era isso, na época do soldado romano. Tá? Então, na armadura de Deus, essa verdade não é outra, esse cinto da verdade, a verdade, não é outra senão a verdade de Cristo. A verdade do Evangelho. O próprio Jesus declara isso, João 8,32, vocês lembram? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 14,6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. O próprio Cristo fala isso. Né? Então veja, vestir o cinturão da verdade é se vestir da verdade de Cristo. Esta é a verdade. A verdade de Cristo. E aí veja, é ter a vida sustentada. Não sustentava lá tantos outros elementos, como eu citei para vocês? É ter a vida sustentada pela verdade da palavra de Deus. Não é outra coisa. Veja, irmãos, consequentemente, aquele que está vestido com a verdade de Cristo também terá uma vida marcada pela autenticidade, pela sinceridade. Ele jamais apoiará o engano, porque é verdade. Ele não vai apoiar o engano. Isso faz parte de um componente do soldado de Cristo. Não é esse o único que você deve parar por aí, tá? Você tem que ter todos eles. A armadura foi dada, todinha. Ela não foi dada em partes, não. Foi dada todinha. A segunda parte dessa armadura é a couraça da justiça. Paulo fala isso daí, né? Aí está na parte B do verso. Efésios capítulo 6, capítulo 6, verso 14, parte B. Ele diz assim: e vestindo-se da couraça da justiça. Agora não é o cinto da verdade. O cinto já está lá. E o que é a couraça? Vocês lembram?
Já assistiram um filme medieval? Lembra o que é couraça ou não? Sim ou não? Quem lembra aí? Coletão, não é? Aqui, para proteger, assim? Um coletão, uma malha, né? Como se fosse uma malha. Aqui, ó. Né? Claro, de aço, de metal, dependendo aí. Forjada até, né? No caso dos romanos, bem mais dura do que as dos gregos. Né? E aí, veja. Quando após ele falar isso, após o cinturão da verdade, Paulo diz que o crente também, nessa armadura, deve vestir a couraça da justiça. Não é? A couraça era um traje forte de metal, às vezes de malha de metal, às vezes inteiriço, tá bom? Pesado até algumas vezes, combinado ali com couro duro, no caso dos romanos era isso, além do metal um couro duro, por dentro parte de couro, né? Bem duro, bem grosso, e por fora um metalzão bem pesado. Era assim que eles usavam, principalmente a guarda pretoriana. Né? E aí, olha só, protegia o quê? O tronco do soldado. Assim, e a couraça da justiça, a couraça no caso, protegia o tronco do soldado, percebe isso? E aí, por que protegia o tronco do soldado? O que tinha para proteger lá? Os órgãos vitais. Sim ou não? Quando a gente usa um colete à prova bala, é para proteger o quê? Os órgãos vitais, pelo menos da caixa torácica. Não é? Assim como eles lá. Coração, pulmão, os órgãos vitais, vamos colocar assim. Né? Usava a couraça para proteger isso. E aí Paulo está falando, vocês têm que usar a couraça da justiça. Para proteger o coração. Percebe? Para proteger o coração. Percebe que nós estamos em batalha? Para proteger o coração. Como já foi exemplificado aqui, a couraça da justiça fala da própria justiça de Cristo imputada ao crente. Mas essa justiça imputada, claro, obviamente irá conduzir aqui, irmãos, o crente em justiça prática. E não só de ouvir aqui, ó. Justiça prática e diária. A couraça da justiça age diretamente na proteção do coração do crente. Não é? Que na linguagem bíblica implica na personalidade. O coração é isso. Personalidade, consciência, vontade, questões volitivas, não é? A couraça da justiça deve caracterizar aqueles que foram justificados por Deus em Cristo, por Deus em Cristo Jesus, na cruz do Calvário. Paulo, quem fala da couraça da justiça aqui como uma metáfora, claro, que significa a justiça de Cristo imputada a nós, que conduz a um caráter santo, porque nosso coração estará guardado pela couraça da justiça. Ou seja, sobre tudo que nós devemos guardar o quê? Não esse músculo que pulsa aqui, é o coração, né? Da onde procedem todas as fontes, as saídas da vida. Se tiver a couraça protegida, está guardado. Mas é com a couraça da justiça de Cristo, com a couraça da armadura de Cristo. Percebe? É isso que Paulo está falando aqui. Por isso que ele diz que os redimidos, eles devem estar vestidos com a couraça da justiça. Mas aí ele continua a observar o soldado pretoriano, romano. Fala, o cinto da verdade, a couraça da justiça. Aí olha para o pé do soldado e fala, os calçados dele também. Calçados com o evangelho da paz, ele fala para nós, né? Olha só. Capítulo 6, verso 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Os soldados romanos usavam calçados feitos de couro, era um couro bem duro, tá certo? E aí, se você tiver curiosidade, você pode pesquisar depois. A gente vê isso, inclusive, em alguns filmes. Aí, em Hollywood mesmo, a gente vê. Né? Mas você pode ter essa curiosidade de pesquisar depois, historicamente. Couro bem duro e uns pregos, sabe? Batido ao contrário, esses bem pontiagudos. Para quê? Para dar aderência. Aderência. Eles estavam lá, não tinham... Se eles tivessem um desse aqui, que eu estou usando hoje aqui, eu acho que seria revolucionário para eles, não é? Mas eles não tinham. Então eles usavam um couro duro, né, assim, ó, como aquele ali que meu pai está usando, parecido. Os dedos ficavam fora, né, mas eles batiam prego ao contrário, tá certo? Para dar aquela certa aderência, tá certo? Quando eles estavam caminhando, travado, claro, eles estavam lutando numa batalha, não podia lá escorregar, todo o terreno, né, claro, né? E aí Paulo faz essa analogia. Esses calçados aqui davam estabilidade ao soldado, tá certo? Pois eles tinham que estar lá firmes em sua caminhada, no chão, pregados ali, plantados, assim. Então, ao usar essa analogia aqui do calçado como figura de prontidão do Evangelho da Paz, Paulo ele fala da segurança, da confiança e do conforto daqueles que anunciam as boas novas em reconciliação em Deus com Cristo, do caminho. Quão formosos são os pés dos que... É esse o preceito aqui. É a mesma ideia, o mesmo sentido.
mas com os calçados da preparação do evangelho da paz. O crente só pode lutar a batalha espiritual se tiver em paz com Deus através de Cristo. Senão ele não vai lutar essa batalha, não. Mas ele fala de mais um elemento. Aí vai começando a ficar mais pesado o negócio, né? Ele fala do escudo da fé. Embraçar. Embraçar é colocar o braço por dentro. Segurar mesmo. Né? De novo, quando nós vemos alguns aspectos militares antigos, nós vemos várias técnicas, né, de falange, de proteção, de isso, daquilo. A gente vê isso. Paulo está olhando para esse soldado, está falando no verso 16. Embraçando sempre o escudo da fé. Sempre. Sempre. Ele está dizendo isso. Com a qual podereis apagar todos os dados inflamados do maligno. Ele vai atacar. Não tenha dúvida. Ó, arqueiros. Os dados inflamados do maligno. Ele vai atacar. Aí você tem que ter o escudo da fé. Para quê? Se proteger. Tá bem? Quem deu esse escudo da fé? Só para a gente relembrar e captar bem isso. Deus. Não é você mesmo. Tá bom? Então olha só. Paulo aqui usa a figura do soldado romano. E o escudo do soldado romano, né, da época dele, era oval e retangular. Era misto. Tá bem? Media mais ou menos 1 metro de altura. Era grande até. Tá certo? Por quê? O soldado romano encolhia o corpo e aí ficava na medida certinha de todo o corpo. Tá certo? A gente vai ver isso, né? Em algumas invasões que os próprios romanos fizeram, eles tinham uma técnica preciosa, militar, vamos dizer assim, nesse aspecto, com os escudos, inclusive. Tá certo? Então, ele era grande o suficiente para cobrir todo o corpo do soldado que se encolhia atrás dele, atrás desse escudo. Então, esses escudos, muitas vezes, irmãos, eles eram umedecidos. Água, umedecido mesmo. Para quê? De vez em quando tinha uma flechinha lá, flamejante. Não tinha? De vez em quando soltava uma flechinha com fogo lá. E o que acontecia? O escudo umedecido tendia a apagar o fogo. Perfeito? Uma técnica que eles usavam aqui, apagar as flechas incendiárias, né, lançadas pelos inimigos. Então Paulo compara essas flechas que causavam grande estrago, essas flechas incendiárias, com as tentações lançadas por Satanás contra os crentes. Aí ele fala, olha, escudo da fé para vocês, tá? Ele vai lançar. Vocês têm que estar com o escudo da fé. A plena confiança em Deus e sua palavra é um escudo eficaz contra as setas malignas. A fé viva, a fé verdadeira, a fé contínua, a fé inabalável é o escudo forte do crente. Por isso, escudo da fé. E a fé não é em nós mesmos. A fé é em Cristo. Paulo está falando do escudo da fé. Aí ele vai trazendo mais para frente ainda. Ele fala, não é só o escudo. Tem também agora o capacete da salvação. Ele olhou para o capacete. Opa, peraí, tem capacete também. Tem capacete. Efésios 6:17, parte A. Tomai também o capacete da salvação. Nem é preciso explicar, irmãos, quão importante é o capacete para um soldado no campo de batalha. Nem é preciso explicar isso, né? Não precisa nem falar. Tá certo? Na armadura de Deus, esse capacete é o capacete tido aí como capacete da salvação. Paulo fala isso. Por que Paulo fala isso? Um dos principais intentos de Satanás é lançar dúvidas quanto à salvação do crente. E aí onde ele lança a dúvida? O ataque é a mente. Percebe? Paulo está falando, põe o capacete da salvação, ele vai atacar a mente. Se você tiver com o capacete da salvação, ricocheteia, nem entra na cabeça, lançando dúvidas sobre o aspecto da salvação do crente. Nesse cenário aqui, a mente do cristão é sempre alvo cobiçado por Satanás. Ele ataca na mente. Foi desde o Gênesis assim, desde o Éden. Tá certo? Satanás tenta lançar dúvidas, Satanás tenta lançar maus pensamentos na mente do cristão, e com a finalidade de corromper a mente, fazendo então com que nós nos apartemos, né, saímos de lado assim, ó, da simplicidade do que Cristo já nos falou. Tá certo? Ele vai atacar a mente. Lembra que ele já está condenado, mas vai tentar causar danos? Ele vai. Ele procura desencorajar o crente no que diz respeito à segurança da salvação em Cristo Jesus. Por isso tem muita gente que tem dúvida da salvação. Tem muita gente que tem dúvida da salvação. Será que eu sou salvo? A Bíblia diz que sim, que nós somos. Dentro dos parâmetros, claro, que ela condiciona. E aí veja, meus irmãos, o capacete da salvação protege o cristão genuíno das incertezas. Protege. Por isso nós precisamos estar com ele. Não adianta estar com o resto da armadura sem capacete. Não adianta.
Equipado aqui com o capacete da salvação, o cristão permanece firme nas promessas de Deus. Permanece. Acerca da segurança eterna da sua salvação. Mas aí Paulo fala assim, poxa, até agora são coisas de defesa. Sim ou não? Defesa, estabilidade, tem o sandália, né? Defesa, escudo, não é assim? Aqui o cinto para sustento, aquela coisa toda. A couraça para se defender dos ataques. Sim ou não? São coisas de defesa. Mas a gente só fica lá defendendo? Fica lá só parado, tomando flechada, tomando espadada, tomando bomba, é assim? Só de uma espada. Sim ou não? Ele fala aí, espada do Espírito. O soldado só tem uma espada. Certo? Efésios 17, na parte B. Olha, tá bom. Vocês têm que aí tomar o capacete da salvação e a espada do Espírito com letra maiúscula, do Espírito Santo de Deus que está falando. Percebe ou não? A espada do Espírito que é o quê? Isso aqui, ó. Essa é a nossa espada. Amém? Então o crente também deve estar empunhado da espada do Espírito. Não é? Naquele tempo a espada era a arma, naquele tempo, né? Mais eficaz de um soldado. Não é? Principalmente de infantaria, que nós estamos falando aqui. Nenhum soldado ia ao campo de batalha sem portar uma espada, não tem sentido. Não é? Não tem, na época, né? Principalmente medieval até, um pouco para cá, não tinha sentido. Então assim também deve ser o crente na batalha espiritual. O tipo de espada usado por Paulo aqui na sua analogia era uma arma curta, mas letal. Espada mata. Mata ou não mata? Espada mata. Dependendo da espada, causa um estrago. Muito grande. Eu tenho uma lá em casa. Literalmente, uma espada de coleção. Espada não é essa aqui não, essa aqui eu tenho. Certo? Espada bonita, coleção, que eu gosto. Vamos lá. O próprio apóstolo claramente explica aqui que a espada do Espírito é a palavra de Deus. Aqui não há nenhuma incrementação, ele já vai direto. A espada do Espírito é a palavra de Deus. É a palavra. Certo? A espada do Espírito é a única arma de ataque eficaz contra o mal. Arma de ataque. Um cristão verdadeiro precisa aqui estar sempre apto a fazer uso, manejo da palavra de Deus, a espada, para defender-se dos ataques de Satanás. Precisa fazer, irmãos. Se não conhece a palavra, vai se defender do quê? Aí já nem está com capacete, que vem na mente, Satanás, e aí induz, e cria coisa na cabeça, e às vezes está até no meio, mas não tem a espada, deixou a espada. Não maneja a espada dele. Não é? Não tem familiaridade com a espada, não está ali com a espada todo dia. Pega a espada só no domingo, e se pega. É importante entender que a espada do Espírito não é uma arma espiritual isolada. Não é uma arma espiritual isolada, ao contrário. Né? Ela faz aqui esse conjunto de virtudes que constituem a armadura de Deus. A armadura toda é essa. A espada, inclusive, faz parte. Tá certo? Um soldado pode estar amparado pela couraça? Pode. Pode estar amparado aqui por um escudo? Sim. Por um capacete, pela sandália? Pode. Mas sem a espada ele está desarmado da sua principal arma. Né? Desarmado. O que é a principal arma? Sem isso aqui ele está desarmado, não adianta. Quando você vê algum crente aí se batendo de um lado para o outro, e aí nos diversos sentidos, cadê a espada? Ah, minha espada está aí. Tá, mas você está manejando bem a espada? Aí você vai para o aconselhamento. Quanto tempo faz? Você não lê a Bíblia? Ah, faz um mês. Lê na igreja, no telão. Hein? Não tem nenhum problema daquele telão. Você precisa ler em casa também. Precisa meditar. É a espada, é treinar. Não é? Aí você vai treinando, você vai ficar hábil com a espada. Para quê? Para mostrar? Olha aqui, hein? Eu sou o espadachim, eu sou o D'Artagnan dos 3 mosqueteiros. Não é assim? Não é para isso. Paulo diz aí que é para lutar contra o mal. Nossa luta não são contra as pessoas. Ele abriu falando isso. Sim ou não? Então, com a espada, poderemos resistir aos ataques dos adversários, né? Do adversário. Sem a espada, a gente pode até resistir durante um tempo, mas não conseguiremos fazer uma defesa efetiva e colocar o adversário para correr. A espada põe para correr, viu? A espada põe. Deixa vir para ver. Dá uma espadada para você ver se não corre. Corre. Porque é a palavra, não é nossa.
Quem deu a espada pra gente? Isso aqui é melhor que Excalibur. É ou não é? Quem deu essa palavra aqui? Foi Deus. Vocês sabem, né? Que é Excalibur. Falando aqui. Veja, meus irmãos. Esta é uma arma de defesa, mas também de ataque. A espada é isso. Tá certo? Embora curta, porque curta para combate próximo. Às vezes o inimigo chega aqui, ó, tete a tete, viu? Ele não fica só de longe lá soltando flecha. Oh, defendi. Tem hora que ele chega aqui, ó, na frente. E ele vai querer peitar. E aí você precisa ter a espada é curta de distância, é isso que eu estou dizendo. Você precisa dar espadada, viu? Você vai precisar desembainhar essa espada aí e bater. Tem hora que a luta é de perto. Sim ou não? Tem. E olha só, isso aconteceu com o próprio Jesus. Ele não usou essa espada aí. Aconteceu. Mateus capítulo 4, verso 3 a 11, diz assim: Então o tentador, aproximando-se, disse-lhe: Se és filho de Deus, ó, tete a tete, pertinho. Se és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Aí o que Jesus fez? Sacou a espada, tome-lhe. Foi assim? Olha a resposta de Jesus. Jesus, porém, respondeu: Está escrito, não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Deu uma espadada no Satanás. Aí Satanás vem de novo. De perto. Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o sobre o pináculo no templo e lhe disse: Se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito: Aos seus anjos ordenará ao teu respeito que te guardem, e eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Aí Jesus já estava com a espada na mão. Fez o quê? Tome-lhe outra espadada de Satanás. Foi assim? Olha lá. Respondeu Jesus: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Deu uma outra espadada. Aí ele veio de novo. Porque às vezes acontece isso, né? Se dá por vencido, assim, de cara. Levou ainda o diabo a um monte muito alto, mostrou todos os reinos e o mundo e a glória deles, e lhe disse: Tomai, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Aí Jesus falou: Você quer saber? Deixa eu dar uma espadada mais forte na cabeça dele. Então Jesus lhe ordenou: Retira-te, Satanás, pôs para correr. Porque está escrito: Ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás ou prestarás culto. 3 espadadas. Sem a espada, não dá certo, né? Com isso, o diabo o deixou, pôs para correr. E vieram os anjos e o serviram. Não precisa usar a espada. Faz parte da armadura. O bate de perto, às vezes, as pessoas ficam desesperadas. Ah, não sei isso. Não, mete a espada, irmão. Você tem aí, a espada Deus te deu já. Claro que não vai ser fácil. Lógico que não estou dizendo isso. É uma luta. É uma batalha. Dá a espadada, irmãos. Ué, a não ser que você não creia na veracidade dessa espada. A palavra de Deus é viva. Vou trocar. A espada é viva e eficaz. Mais penetrante, como ela mesmo disse, do que uma espada de 2 gumes. Sim ou não? Essa é a palavra de Deus. Você tem uma espada afiadíssima na sua mão. A melhor arma que tem. Por que é que você não ataca? Quando o inimigo chega perto, espadada nele. Põe para correr. Você não põe para correr pela sua força, pelo seu mérito. Pela armadura. Foi Deus que te deu isso aqui. Ele já falou, faz isso. O apóstolo Paulo termina, vou concluir já, a sua analogia sobre a armadura, ensinando como o cristão pode vestir a armadura. Está no verso 18. Como é que veste essa armadura? Espera aí, eu sei tudo sobre a armadura, agora eu estou mestre em armadura. Não é? Estou mestre em armadura. Mas como é que faz isso? Como é que eu visto isso? Verso 18, está aí dizendo como é que veste. Com toda o quê? Oração e súplica, é assim que você veste a armadura. Orando quando? Só no domingo. Em todo o tempo. Em quem? No Espírito com letra maiúscula, no Espírito Santo de Deus. Percebe? E para isto, fazendo o quê? Vigiando com toda a perseverança e súplica por todos os santos. É assim que você veste a armadura. Se você não vestir a armadura desse jeito, e aí, meu filho? Você, tá bom. Você leu a Bíblia faz um mês, é isso? Sim. Aí, às vezes eu nem pergunto da oração. Porque se perguntar da oração é um ano. Até aqui na igreja, você sabia? Estou falando aqui exatamente. Até na igreja. A pessoa vem, vamos orar, irmãos? O irmão Edmo aqui, por exemplo, vamos usar esses. Orando aqui, não pedi por irmão Edmo aqui orar, ele estava orando por nós. Aí as pessoas às vezes só fecham o olho e nem está pensando em nada.
pensando em qualquer outra coisa, aquela oração protocolar. Não é oração, irmãos. A oração deve ser sincera. Percebe? Como é que a gente veste a armadura de Deus? Com toda oração e súplica. Súplica é clamor. Orando em todo o tempo, não é de vez em quando. Todo o tempo. Primeira carta da igreja de Tessalônica, capítulo 5, verso 17, se não me engano. Orai sem cessar, é continuidade, constância. Tá? Todo tempo. Olha só. Assim como um soldado deve estar em completa comunhão com o seu comandante ou não? Tem ou não? Recebe ordem e cumpre a ordem, não é assim? Como um soldado tem que estar em plena comunhão com o seu comandante através de uma comunicação apropriada, porque se tiver boi na linha, como a turma diz aí, não dá a comunicação apropriada, viu? Se Deus fala X e o camarada quer fazer Y, então aí não é, tem alguma coisa errada. O erro está no general ou está nele. Ou está em Deus ou está nele. Aí está fácil aqui de saber onde está o erro. Sim ou não? Assim como o soldado deve ter uma comunicação apropriada, o crente deve estar em plena comunhão com Deus através de qual comunicação? Como é que o crente se comunica com Deus? Oração. 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 O apóstolo ainda bem específico aqui em falar sobre como deve ser a vida de oração do soldado de Deus. Deve incluir orações e súplicas, ou seja, isso é uma verdade que inclui adoração. Isso é uma verdade que inclui ação de graças. Isso é uma verdade que inclui confissão, oração de confissão, nós fazemos aqui. Isso é uma verdade que inclui uma oração de intercessão, nós não fazemos. Isso é uma verdade que inclui oração de petição, pode pedir também, não tem problema. Tá certo? Olha o tanto de coisa. Quanto à frequência, quando é que eu devo fazer isso? Paulo diz aí, quando é? Todo tempo. A palavra é muito clara, né? Em todo tempo. Olha só, a vida de oração daquele que veste a armadura de Deus deve ser no Espírito. Isso significa que a oração do crente deve estar submissa e alinhada à vontade de quem? De Deus, não dele próprio. Isso é no Espírito. Percebe? As coisas são tão simples, não é? O Evangelho é simples. É a gente que complica, é ou não é? O ser humano que complica. E olha, meus irmãos, Paulo ainda aponta a necessidade do quê? Vigilância. Aponta na ponta. Vigiar significa observar, estar atento, prestar bem atenção. É estar a todo momento ali, ó, olhando, para não ser surpreendido. Para não ser surpreendido. Tá certo? O mais importante para a vida prática cristã é aquele sentido, né? Em que vigiar implica na ideia de ficar acordado, em estar alerta o tempo todo. Como? O objetivo aqui de evitar um comportamento negligente. Eu tenho que estar alerta para não fazer um comportamento negligente, não ter um comportamento negligente. Para não ter aqui um comportamento indolente, errado, que pode levar alguém a cair em alguma cilada ou até ceder a alguma tentação que acaba enfraquecendo nossa fé em Cristo. Sim ou não? Isso é estar vigilante em todo momento. Amém? Faz sentido para vocês isso? Palavra de Deus ao nosso coração ou não? Somente exposta, somente ensinada, não precisa mais nada do que isso. Isso edifica o nosso coração. É um texto que a gente conhece, sim ou não? Já vimos ele muitas vezes, mas hoje certamente Deus trouxe mais um alerta ao seu coração e te relembrou disso. Nós precisamos estar vestidos, tomados pela armadura de Deus, ela inteirinha, caminharmos na batalha espiritual. A vitória já é certa. Não se preocupe com isso não, a vitória está ganha. Mas nós precisamos estar no exército de Cristo, avançando e expandindo o seu reino até o dia da sua volta gloriosa, onde não terá mais nenhum exército para combater a gente de hostes malignas. Tá certo? Nesse grande dia, todos os reinos cairão, mas esse reino será eternamente e perpetuamente do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Vamos orar ao Senhor? Vamos ficar de pé e orar ao Senhor? Vamos assim fazer? Vamos convidar o Júnior para vir aqui orar. Júnior, vem cá. Ora a Deus aqui por nós, essa oração final. Depois eu impeto para abençoar a pessoa. Graça e a paz do Senhor, irmãos. Muito obrigado, nosso Deus. Muito obrigado, Pai. Porque o Senhor tem nos instruído semana após semana, dia após dia, Pai. Através da Tua santa palavra, Senhor. Através dos Teus servos, a qual Tu, Senhor, tem preparado para instruir-nos, Senhor. Nós sabemos que vivemos numa guerra diária, Senhor. Na nossa mente, no nosso coração, estamos sendo dia após dia, todos os momentos, Pai,
bombardeados, Senhor, atacados pelo maligno que tenta roubar, Pai, como uma fera, Senhor, tenta tragar as nossas vidas, Pai, tirar-nos da Tua santa presença, Pai, mas a Tua palavra nos ensina, nos instrui como andar, Pai, como agir, Senhor. Por isso eu clamo esta noite, dá-nos, Pai, ensina-nos a Tua verdade, Senhor. Ensina-nos, Pai, faz-nos crer na Tua justiça, Pai, e na Tua santa justiça, que possamos andar dia após dia, Pai. Que nós possamos saber, Pai, manejar o Teu santo evangelho, Pai. E não somente isso, ter ele no nosso coração, Senhor, para não pecarmos contra Ti, meu Deus. Que em Teu nome santo, Pai, a Tua fé, Pai, a qual Tu mesmo colocou em nossos corações, Pai, seja cada dia mais alimentada, Pai, seja como uma chama que não se apaga em nós, Pai, e que o Teu santo evangelho seja lenha, Pai, que o Teu Espírito Santo, Pai, inflame os nossos corações para orarmos, Pai, para suplicarmos, Pai, para agirmos com ações de graça, sermos compassivos, termos compaixão, Pai, e chorarmos como que choram, nos alegrarmos como que se alegram, Pai. Que em Teu nome santo, Senhor, nós possamos estar juntos de Ti, Pai, crendo que Tu, Senhor, já venceu, Pai, e porque Tu venceu, nós temos que lutar, Pai, para não sermos roubados, Senhor. E mais uma vez eu Te agradeço, porque o Senhor nos instrui, Pai, porque o Senhor nos arma, Senhor, para esta guerra, e porque principalmente Tu és o Deus dos exércitos, que vai à frente da Tua tropa, Senhor, e nós Te agradecemos, Senhor, porque aqui, Pai, a Tua palavra tem sido explanada, Pai, os nossos olhos têm removido as escamas, Pai, o nosso coração tem se enchido, Pai, e que a Tua graça, Pai, possa nos dar a certeza de que Tu nos salvou, Pai, antes da fundação do mundo, Pai, já foi consumada esta salvação, e na cruz de Cristo, Senhor, nós temos a certeza de que nós somos salvos pela graça, Pai, dá-nos fé, dá-nos amor, Pai, dá-nos um coração humilde para orar e clamar a Ti, Senhor. Muito obrigado por esta noite, Senhor, muito obrigado, Pai. Que o Teu nome santo seja todos os dias exaltado em nós, Pai, no nosso agir, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai, comunhão e consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todo o povo da aliança eterna espalhado na terra, todo o povo da aliança eterna aqui nessa casa de oração. Todos digam amém. Deus abençoe, irmão. Está terminado em nome de Jesus.